Então, como nós vimos quais são as fontes primárias da variabilidade genética, que seriam recombinação e mutação, vamos para a primeira, para a recombinação gênica. Nós temos dois momentos que podem ocorrer recombinação. O primeiro momento é na formação dos gametas, espermatozoides e ovócitos. Existe um fenômeno na meiose 1, que a gente estuda lá em divisão celular, meiose 1, chamado crossing over. O que é o crossing over? É quando os cromossomos homólogos do mesmo par, um de origem paterna, outro de origem materna, eles fazem isso aqui, eles cruzam as pernas e depois se separam, então fica um com um pedaço do outro. Nesse pedaço eu tenho vários genes que foram trocados. É bom lembrar que cromossomo é formado por DNA mais proteína. Então, quando eles trocam pedaços, trocaram DNAs. Então, houve uma modificação de material genético. Por isso que cada um dos espermatozoides que um homem produz, bem como os ovócitos que a mulher produz, são diferentes uns dos outros. Porque essa recombinação, essa mistura de material genético é extremamente importante no fenômeno de crossing over, tá? A outra recombinação é no ato da fecundação. Fecundação nos seres humanos é o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário. Lembrando que as meninas produzem ovócito secundário. Se esse ovócito secundário for fecundado, ele vira óvulo. Não entendeu? Vou repetir. Você menina, você, mulher, produz ovócito secundário, um por mês, um ciclo de 28 dias. Esse é o normal. E se eu produzir dois, professor Anderson, eles forem fecundados, nós vamos ter gêmeos bivitelínicos, duas fecundações, duas placentas, gêmeos falsos, uma fecundação, outra fecundação, duas crianças. Gêmeos univitelínicos é de uma única fecundação, um espermatozoide com um ovócito. Na hora dessa célula se dividir, aí que vão formar dois indivíduos com o mesmo material genético, entendeu? Então, no ato da fecundação, eu tenho um ovócito secundário na tuba uterina. Para quantos milhões de espermatozoides? 300 milhões. Quem chegar primeiro, quem fecundar primeiro, só entra um. Após o primeiro entrar, forma uma membrana de fecundação, o que impede a entrada do segundo espermatozoide. Então perceba quantas combinações eu tenho aqui. Uma para 300 milhões. Aqueles que sobrevivem, é claro, vão ter a chance de fecundar. E cada espermatozoide, porque houve crossing over, carrega um material genético diferente um do outro. Um não é igual ao outro. Entendeu? Sacou? Isso então é uma recombinação. É uma possibilidade de misturar material genético. Eu, por exemplo, tenho dois filhos com a mesma esposa, o Gustavo e o Edson. Mesma mãe, mesmo pai. Mas por que eles são diferentes? Nasceram em momentos diferentes, mas o doador de espermatozoide é o mesmo. A doadora do óvulo é a mesma. Isso pode acontecer com você que tem filho, que tem irmão, desculpe, né? Então por que vocês são diferentes? Porque na hora de fecundar, o espermatozoide que gerou você é diferente do espermatozoide que gerou seu irmão. Então vocês são pessoas diferentes. É isso que dá a variabilidade. Um outro fator seria a mutação. Nós temos dois tipos de mutação, a gênica e a cromossômica. Vamos primeiro para a gênica. Professor, o que são genes? Genes são trechos do DNA, trechos ativos. Se esse trecho ele codifica a produção de um aminoácido e esse aminoácido vai se juntar com outro através de ligações peptídicas, né? Aminoácidos, um ligando com o outro, ligações peptídicas, você tem proteínas. E o nosso corpo é formado por conjuntos de proteínas, cor da pele, cor dos olhos, cabelo, tudo isso são proteínas, tá? Queratina, melanina, colágeno, tudo isso que eu falei são proteínas encontradas no nosso corpo. Então, o nosso DNA tem um código genético. Esse código é formado por uma sequência de bases nitrogenadas. Adenina que se liga com timina, guanina com citosina. Você tem aqui o código genético que é único. Você só vai ter um duplicado caso você tenha irmão gêmeo. Gêmeo univitelínico, tá? Então, professor Anderson, o que seria uma mutação gênica?
seriam mudanças nas bases nitrogenadas. Vamos promover uma mutação aqui? Vou colocar com canetinha vermelha, tá? Ó. No lugar do A, vou colocar T. Se eu mudo aqui, virou agora. Aqui eu vou colocar G. Não, vou colocar T aqui, outro T. Aqui vai ser o quê? A. E aqui eu vou colocar C. E do lado de cá eu vou colocar G. Perceba que eu mudei as bases nitrogenadas. Então, isso que eu fiz, essa mudança de base nitrogenada, é uma mutação gênica. Por que mutação gênica? Porque ela ocorreu ao nível de gene. E o que é uma mutação gênica? São mudanças nas bases nitrogenadas. Se eu trocar as bases nitrogenadas, eu estou promovendo uma mutação gênica. A pergunta é simples: todas as partes do meu DNA são partes ativas que codificam um aminoácido? A resposta é não. O nosso DNA tem partes não codificantes. Então, se a mudança for numa parte não ativa, numa parte não codificante, essa mutação ela não vai ter expressividade. Nós não demonstramos essa mutação, ok? Mas é bom lembrar, as mutações são fenômenos aleatórios. São fenômenos que não tem como você prever o que vai acontecer. Outra coisa, eu posso dizer que uma mutação gera adaptação. Se você vem em alguma prova dizendo que mutação gera adaptação, está errado. Mutação é um fenômeno aleatório. Eu não posso afirmar que ela vai tornar um indivíduo adaptado ao meio. Pode, por exemplo, transformar ele num indivíduo não adaptado, como também pode torná-lo adaptado. Por ser uma coisa que não tem como a gente prever, é um evento aleatório, lembre disso, não promove adaptação. Vamos ver agora a mutação cromossômica, ok? Vamos lá. Então, agora nós vamos ver as mutações cromossômicas, que são aquelas mutações que ocorrem a nível de cromossomo. Lembrando que cada célula humana tem 46 cromossomos, que estão organizados em 23 pares. Ou seja, um vem do pai, outro lote vem da mãe. Então, vamos entender o que é cromossomo. É a formação de uma molécula de DNA, enrolada em várias proteínas, do tipo histona. Mutação cromossômica numérica. Nesse tipo de mutação, nesse tipo de mudança, nós vamos alterar o número de cromossomos, tá? Então, essas mutações numéricas podem ser de dois tipos, euploidia e aneuploidia. Vamos ver primeiro euploidia. É simples. Lembrando que o nosso cariótipo tem quantos cromossomos? 23 pares. Do primeiro par ao 22º são cromossomos autossômicos. Professor Anderson, o que são cromossomos autossômicos? São cromossomos que não têm influência no sexo. Ou seja, tanto homem quanto mulheres apresentam ele de forma igual e indistinta. Agora, no último par é que estão os cromossomos sexuais, que no nosso caso, dos seres humanos, o sistema é XY. Então, XY é homem, XX mulher. Ok? O que é uma euploidia? É uma alteração para mais ou para menos, porém em todos os pares. Esse organismo aqui, que é o normal, que tem 2 cromossomos em cada par, nós chamamos ele de diploide, 2N, diploide. Professor, e se eu colocar um cromossomo a mais em cada par, em todos os pares, e aqui um outro Y, tá? Aí nós temos o que? Um indivíduo triploide, 3N. E se eu colocar mais um X, aí nós vamos ter quantos cromossomos em cada par? 4. É um tetraploide. É bom lembrar que não existem seres humanos nem triploides, nem tetraploides. Isso você vai encontrar em rabanetes. Quem conseguiu foi um biólogo chamado Karpetchenko, que ele conseguiu produzir indivíduos 3N ou 4N, triploide ou tetraploide. Então, bote na cachola. A alteração cromossômica triploide ocorre em todos os pares, do primeiro
ao último. Pode ser para mais ou para menos, ok? Vamos agora para uma outra mutação, a aneuploidia. São alterações para mais ou para menos, igual a outra, só que em pares específicos. Não ocorre em todos, só num par específico. Por exemplo, o normal é ter quantos cromossomos em cada par? 2. 2N, diploide. Mas vamos supor que esse menino aqui, ele tem 3 cromossomos, ele tem um a mais. Então, ele tem uma trissomia 3 em qual par? Do 21. Que síndrome é essa? Síndrome de Down. Ah, professor Anderson, síndrome de Down são 3 cromossomos no 21? Isso. Normalmente, isso ocorre lá na meiose. Porque lembre que é na meiose que vai haver a disjunção. Eu tenho 46 cromossomos, só que para o meu espermatozoide eu tenho que dar só metade. Pode acontecer de no 21º par, tanto no homem quanto na mulher, esses cromossomos não se separarem. Então eu dou um, ó, vai haver isso aqui na formação do meu espermatozoide, ok? Vamos tirar aqui, ó. Vai acontecer isso aqui, ó. Só que no 21 não se separam. No 21 não ocorre separação. Então eu vou dar um em cada par e a outra parte vai vir da mãe no ato da fecundação, mas no 21 vai junto. Isso normalmente acontece mais em mulheres, a chance é maior em mulheres, tá? Em homens a chance é menor. Mas seria isso aqui. E se for no 18, antes 3 cromossomos no 18, síndrome de Edwards. Se for no 13, síndrome de Patau. Mas o intuito não é falar das síndromes, mas é falar da mutação cromossômica do tipo aneuploidia, ok? Em todos os pares euploidia, alterações para mais ou para menos em pares específicos, aneuploidia. Nós vamos ver agora as alterações estruturais. Vamos agora para as alterações estruturais. Agora nós vamos ver as mutações estruturais. Vem aqui comigo. A mutação estrutural é aquela que vai alterar a estrutura do cromossomo. A primeira que nós temos é a deleção, significa deletar. Perceba que eu botei aqui normal e mutante, ok? A, B, C, D, E, F. Eu vou deletar a parte D. Como é que vai ficar o mutante? A, B, C, cadê o D? Foi retirado. Ficou só o E e o F. Essa bolinha é o que, professor? Essa bolinha é o centro do cromossomo, é o centrômero, ok? Então, essa mutação pode ser fatal em seres humanos. Deletar, tirar pedaços do DNA é algo que pode promover a morte, porque ali você tem uma série de genes que podem ser importantes para codificar alguma proteína, né, para o organismo. Eu tenho também a inversão, que significa inverter. Só que eu tenho inversão pericêntrica, que é aquela que quando envolve o centrômero, é pericêntrica, e quando ela ocorre pelas extremidades, sem a participação do centrômero, ela é paracêntrica. Então, pericêntrica é aquela inversão, você vai inverter, aqui na imagem, ó, A, B, C, D, E, F. Eu vou inverter o D com C, passou pelo centrômero. Então, o mutante vai ficar A, B, D, porque o D passou para cá, e o C passou para lá, C, E, F. Envolveu o centrômero? Sim. Essa inversão ela é pericêntrica, ok? Vamos para a paracêntrica. É aquela inversão que vai ocorrer ou numa ponta ou na outra. Mas perceba que o centrômero não vai ser envolvido. Então, nós vamos ter A, B, C, ok? Tá igual ao de cima. Mas olha o mutante, o D trocou de posição com E. Então, ficou F, E, D. O F e o D mudaram de posição. Essa mutação é a mutação paracêntrica, ok? Vamos ver a duplicação. A duplicação consiste em você duplicar o material genético. Então, eu vou ter aqui o normal, ó. Vamos botar aqui, ó. Centrômero A, B, C, D. Como é que vai ficar o mutante? Vai ficar assim, ó. Centrômero A, B, C, D. Essa parte ficou a mais, tá ok?
Pode ter duas antes? Pode, eu poderia botar assim, ó, D, sem problema nenhum. Houve uma duplicação, ok? E a translocação. O que é a translocação? Significa você trocar. Só que qual é a condição? Os cromossomos devem estar localizados em pares diferentes. Eles não podem ser homólogos do mesmo par. Anderson, e se esses cromossomos estiverem no mesmo par? Aí o nome não é translocação, vai ser crossing over. E o crossing over já não é mutação, é um fenômeno, lembram, da recombinação. Então tem que ser um cromossomo de um par com um cromossomo de outro par. Por isso que eu botei eles diferentes, um com número, outro com letras, ok? 1, 2, centrômero, 3, 4, A, B, C, D. Vamos trocar a sequência CD com 1, 2. Aí vai ficar como? Esse aqui vai ficar com CD, a sequência de números, e o de baixo, AB, centrômero, e no lugar do CD, 1, 2. Isso é translocação. Então nós já fechamos as mutações e agora nós vamos ver as evidências evolutivas.